Sejam todos bem-vindos ao canal TVCE Haha. Vamos iniciar hoje a segunda parte do Livro dos Espíritos, que vai tratar da vida no mundo espiritual, da encarnação, da desencarnação e vários outros assuntos que vão se desdobrar no Livro dos Médiuns. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 1 da segunda parte, que tem a ver com a origem e natureza dos espíritos, da pergunta 76 a 83. Na pergunta 76, que definição se pode dar dos espíritos? Aqui, Kardec vai retornar ao tema espíritos. Nós já estudamos na parte de espírito e matéria alguma coisa sobre os espíritos. Agora, nesta segunda parte, onde eles vão conversar mais aprofundadamente sobre a vida no mundo espiritual, Kardec quer detalhes do que são os espíritos, de quem são, de como vivem, e na pergunta 76 ele busca aprofundar esse assunto. E os espíritos respondem: pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. E Kardec faz uma nota: a palavra espírito aqui é empregada para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Então, quando Kardec usa a palavra espírito com E maiúsculo na codificação, ele está se referindo a essas individualidades, ao espírito depois que se individualizou, e não somente ao princípio espiritual. Quando ele vai se referir ao princípio espiritual, que existe nas plantas, nos animais, ele vai colocar espírito com E minúsculo. No Livro dos Médiuns, na primeira parte, no primeiro capítulo, no item 1, nós vamos encontrar a seguinte explicação: seja qual for a ideia que dos espíritos se faça, a crença neles necessariamente se funda na existência de um princípio inteligente fora da matéria. Existência, sobrevivência, individualidade, que tem no espiritualismo a sua demonstração teórica e dogmática, e no espiritismo a demonstração positiva. O que é que os espíritos querem nos dizer com isso? Que é a doutrina espírita que nos explica melhor o sentido da palavra espírito, que até então era conhecido pelas doutrinas espiritualistas. Quais são as doutrinas espiritualistas? Todas aquelas que acreditam que o ser sobrevive à morte. Então, essas doutrinas, elas falam de espíritos, mas de espíritos como se fossem seres à parte da natureza, de espíritos como se fossem demônios, como se fossem coisas, seres, fantasmas, que não têm o seu processo de criação normal como toda criatura de Deus. E aqui não. Na doutrina espírita, nós vamos conhecer que espíritos somos todos nós, e todos nós somos criados por Deus. Como quando ele continua na pergunta 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta e por isso denominados filhos de Deus? Aqui ele está retornando à ideia do panteísmo. Só para lembrar, o panteísmo é aquela doutrina que diz que Deus está em tudo, ele se divide, está em todas as coisas, e que após desencarnarmos nós retornaremos para Deus e perderemos consequentemente nossa individualidade. E não é assim que a doutrina nos ensina. Deus está em tudo, sim, como Pai em todas as suas criaturas, mas ele não se divide e nós não perdemos a nossa individualidade como seres, como espíritos após o desencarne. Então, os espíritos respondem que os espíritos são obras de Deus. Exatamente qual é a máquina do homem que a fabrica? A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa, o homem a chama de sua filha. É a criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, portanto, somos sua obra, somos suas criaturas. Na pergunta 78,
Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? E os espíritos respondem: se não tivesse tido princípio, seriam iguais a Deus, quando ao invés são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo pelo qual nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de sempre ter criado ininterruptamente. Mas, quando e como cada um de nós foi feito, aí está o mistério. Então, nós não temos condições de saber exatamente quando fomos criados. Nós vamos voltar um pouquinho na Gênesis, no capítulo 11, no item 7, quando os Espíritos nos falam assim: o que Deus permite que seus mensageiros lhe digam e o que, aliás, o próprio homem pode deduzir do princípio da soberana justiça, atributo essencial da divindade, Deus é justo, é que todos procedem do mesmo ponto de partida. Nós não sabemos exatamente quando fomos criados, mas temos condições de saber que todos procedem do mesmo ponto de partida. Que todos são criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir pelas suas atividades espirituais. Todos têm a mesma aptidão de progredir, de acordo com a sua disposição de vencer as suas dificuldades e de crescer. Que todos atingirão o grau máximo da perfeição com os seus esforços pessoais. Todos vão chegar à perfeição. Ninguém vai ficar estacionado para sempre. Que todos, sendo filhos do mesmo Pai, são objeto de igual solicitude. Ele é solícito, ele é benévolo, ele ajuda a todos os seus filhos indistintamente. Que ninguém está mais favorecido ou melhor dotado do que os outros. Ah, mas alguém recebeu um determinado dom, eu não tenho esse dom. Não existe isso de receber de graça alguma coisa. Nós desenvolvemos os dons, nós desenvolvemos as aptidões. E ninguém está dispensado do trabalho imposto aos demais para atingirem o objetivo. Todos terão que trabalhar, todos terão que se esforçar para alcançar o seu objetivo. É isso que os Espíritos têm condições de nos explicar e que está, assim, nos dando todas as explicações que nós precisamos para vencermos as nossas dificuldades, aproveitarmos as oportunidades, alcançarmos o objetivo, seguirmos em frente e não ficarmos estagnados. Na pergunta 79, pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? E os espíritos respondem: evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. O princípio inteligente dá origem ao espírito. O espírito se individualiza quando ele começa a reencarnar como homem, como ser humano, ele se individualiza e se torna espírito com E maiúsculo, como nós dissemos na codificação. Assim, ele se individualiza, assim como o princípio material individualiza todos os tipos de matéria que nós conhecemos. Todas as matérias. Nosso perispírito é matéria originada do fluido cósmico universal. Nosso corpo é matéria originada do fluido cósmico universal. Tudo quanto é tipo de matéria que existe no planeta, o próprio planeta se originou do fluido cósmico universal, que é a matéria primitiva. Na pergunta 80, a criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? E os espíritos respondem: é permanente, quer dizer,
Deus jamais deixou de criar. Então, aquela ideia que nós fazemos de que Deus criou tudo e depois descansou é uma ilusão. Deus não descansa nunca. Ele está criando incessantemente. É isso que os espíritos superiores nos dizem. E nós sabemos, através da literatura espírita, que quanto mais evoluído o espírito, mais ele trabalha. Menos necessidade de descanso ele tem, mais ele se torna útil aos seus irmãos. Na pergunta 81, os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Assim como os corpos físicos procedem de outros corpos. E os espíritos procedem uns dos outros? E os espíritos respondem: Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repito ainda uma vez, a origem deles é mistério. Nós precisamos entender também que não temos essa capacidade, essa amorosidade, a consciência, a evolução para irmos além disso. Por isso é que os espíritos se limitam a responder aquilo que nossa inteligência, ainda muito pequenininha, tem condições de entender. Até porque, se eles nos dessem muito mais informações, nos perturbaria com certeza. Na pergunta 82, será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Porque Kardec quer saber. A orientação que veio é que existe a Trindade Universal: Deus, Espírito e Matéria. Todas as matérias originadas do fluido cósmico universal. O Espírito se origina do princípio espiritual. Mas esse Espírito, ele é imaterial? E os espíritos respondem: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem insuficiente, como é a nossa linguagem humana? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação de Deus, o espírito tem que ser alguma coisa. É uma matéria quintessenciada, mas sem analogia, não tem comparação para nós, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Nós não temos condições, nós não temos órgãos, nós não temos capacidade de entender do que é composto o espírito. E Kardec faz uma nota. Dizemos que os espíritos são imateriais porque sua essência difere de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos, ele vai fazer uma comparação. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato e pelo paladar, pelo tato. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta, que é a visão. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos, dos espíritos. Não os podemos definir senão por meio de comparações, sempre imperfeitas, ou por um esforço de imaginação. Como seres, então, que não têm essa capacidade, ele nos compara a cegos. Um cego de nascença, ele nunca enxergou, então ele não faz ideia do que é enxergar. Toda a sua percepção exterior é através dos outros sentidos. É assim também com relação a nós. Nós não temos o sentido, nos falta o sentido capaz de perceber como são os seres extracorpóreos. Na pergunta 83, os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam. Mas o que perguntamos é se as suas individualidades têm um termo, têm um fim, em dado tempo, mais ou menos longo. O elemento de que são formados não se dissemina e
e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais, o corpo material se extingue. Ele quer saber se o espírito também um dia vai ter fim. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Kardec falando com os espíritos, e eles respondem: há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais, para que a gente não aceite. O filho não compreende tudo que a seu pai é compreensível, porque o pai tem mais experiência. Nem o ignorante o que o sábio compreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo que podemos, por agora, dizer. Então, ele nos compara ao ignorante que não tem condições de entender o que um sábio sabe. Nós somos assim, ainda muito limitados, portanto, devemos aceitar aquilo que vem, as explicações que vêm, porque elas devem nos bastar para que nós entendamos, principalmente, o que somos. Nós somos espíritos. E como espíritos estamos encarnados, imersos num corpo de carne, temporariamente. Retornaremos ao mundo espiritual com toda a bagagem que recebemos, que conquistamos aqui na Terra. Essa passagem é importante, porque é o início da nossa identidade espiritual, para que nós iniciemos o processo de autoconhecimento, de autodescoberta. E assim nós terminamos o bloco de hoje do estudo do Livro dos Espíritos. Até o próximo encontro. Muito obrigada.